Olá, meu nome é Luiz Fernando e nós vamos, a partir de agora, começar a entrar um pouco mais nesse tema de um mês para viver, de 30 dias, para a gente reorganizar a nossa vida pensando nessa questão de futuro. E de uma forma muito especial, eu quero te convidar a falar sobre a sua vida de uma forma mais apaixonada. Você é apaixonado por sua vida? Ou se você é daquele tipo de pessoas que vai colecionando sonhos e estocando eles no freezer? Meu convite agora é para você tirar eles do freezer e a gente olhar para a nossa vida de uma forma mais apaixonada. Vamos lá? Como é que é o seu estilo de vida? É aqueles voos de cruzeiro assim, reta, como se estivesse viajando para o Triângulo Mineiro? Ou é mais estilo montanha-russa? Como é que é a dinâmica da sua vida? Você é desse tipo de pessoas que assume risco ou só vive na segurança? Você, de vez em quando, se coloca em situações que exigem de você um pouco mais ou prefere caminhar assim, sempre colocando um pé depois do outro, sem se arriscar muito? Olha, se você é desse tipo de pessoa que está sempre assim no se isso acontecer ou quando as conjunturas fecharem, eu vou fazer isso. Se você é desse tipo de pessoa que está sempre assim pensando nas condições ideais para poder se arriscar um pouco, olha, eu quero te convidar a repensar um pouquinho. Quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, como Davi, ele estava num contexto onde ninguém queria se arriscar. Golias estava lá no meio do campo chamando Israel para a batalha e ninguém se arriscava a entrar num campo de batalha com ele. Davi, ele se coloca diante dos seus irmãos e fala assim: olha, quem é esse cara? Quem é esse guerreiro aí que está afrontando Israel? Eu vou lá, eu vou me arriscar, eu vou dar um passo que ninguém está querendo dar. Não porque ele fosse meio doido, mas porque ele confiava de que tinha um Deus que estava acima dele. O que em sua vida tem demandado um pouco de risco? O que em sua vida tem te exigido um pouco mais, que você olha assim, encara como um desafio? Olha, se a gente quer viver apaixonadamente, se a gente quer viver os sonhos, tirar eles do freezer, a gente tem que pensar em dar passos que a gente nunca deu até então, senão a gente vai continuar na mesmice. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Uma das grandes questões quando a gente está falando em viver a vida, especialmente de forma apaixonada, tem a ver com o tempo. Todos nós temos 24 horas para viver. Ninguém tem nem 23 e nem 25. Para muitas pessoas isso pode ser pouco. Olha, 24 horas não dá para fazer tudo que eu tenho para fazer. Mas se você pensar bem, olha, não são nem 2, nem 3, nem 5, nem 10. São 24 horas, todos os dias, para você planejar a sua vida. A questão é, será que eu estou planejando? Será que eu estou investindo o meu tempo da melhor forma possível? Eu queria te desafiar uma coisa. Faça uma relação das coisas que você tem feito todos os dias. Como é que é a sua agenda? Será que você está gastando tempo naquilo que realmente é importante? Será que você não está desperdiçando o seu tempo com bobagens, com coisas que só consomem e não produzem nada? Se você tivesse só mais 30 dias para viver, o que é que mudaria na sua agenda? O que é que faria você assim virar tudo de cabeça para baixo porque você não pode perder mais tempo? Eu só tenho 30 dias. Reflita um pouquinho sobre isso. Se puder, coloque um pouquinho no papel. O que mudaria na minha agenda? Mudar a agenda é mudar a vida. Se fosse tão fácil, todo mundo já teria feito. Se fosse só ali, escrever no papelzinho, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo mundo resolveria de um dia para o outro, ou de uma hora para outra. Mas, na verdade, envolve mudar a vida, envolve mudar a atitude, envolve mudar a caminhada. Jesus, quando ele falou sobre essa questão de conexão, de ao que nossa vida está conectada, ele usou uma figura muito interessante. Ele falou que ele, Jesus, é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Todo o alimento vem de Jesus, ele é a videira. Os ramos precisam sugar o alimento da videira, senão não sai fruto nenhum, senão nada cresce nesse ramo. Mas é interessante, ele fala que o Pai é o agricultor. Deus é aquele que cuida da planta. Deus é aquele que, a hora que precisa, ele dá uma podada, ele limpa, ele aduba, ele mexe na planta para que ela possa limpa produzir mais fruto ainda.
Se a gente encara a vida dessa forma, a gente deixa de ver as coisas, às vezes, que a gente acha ruim, aquelas podas, aquelas limitações, aquelas dificuldades da vida, as barreiras, a gente deixa de ver isso como sendo algo ruim na nossa vida. Muitas vezes, as coisas aparentemente ruins que acontecem na nossa vida são, na verdade, ações de Deus para nos podar, para nos fazer, aí sim, restringir um pouquinho a gente, para depois a gente dar mais fruto ainda. Se a gente reage negativamente a qualquer coisa ruim que nos acontece, a nossa vida vai se tornar amarga. A gente vai começar a perder tempo reclamando, murmurando, lamentando. Mas se a gente olha para algumas coisas que a gente não gostaria que elas estivessem acontecendo, como instrumentos de Deus para o nosso crescimento, a vida se torna mais positiva. A gente consegue olhar para a vida e avançar apesar de algumas coisas que a gente não gostaria que estivesse acontecendo. Porque a gente sabe que tem um agricultor que está cuidando da nossa vida. A vida deixa de ser um lamento e vira uma coisa emocionante, onde a gente avança em vez de ficar parado ou de retroceder. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter certeza e caminhar dia a dia nessa conexão com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa fonte de vida. Uma comunicação intensa com Ele, onde há entrega, onde há confissão, onde há abertura e deixar Ele nos alimentar através da Sua palavra, tem que ser algo não semanal, não mensal, muito menos de ano em ano. Tem que ser alguma coisa diária. O primeiro passo, talvez, nisso, é a gente começar a pensar em cuidar da gente mesmo. Você se cuidar melhor. O próprio Jesus falou que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Ele não exclui o amor próprio dessa relação de amor. A gente ama o próximo, mas a gente também tem que se amar, porque uma medida está conectada com a outra. Há várias faces desse amor. Esse amor se expressa como físico, onde eu cuido do meu corpo, eu cuido dessa parte física da minha existência. Há o amor emocional, onde eu cuido das minhas emoções, eu cuido de como eu lido com o meu humor, com o meu temperamento. Há a questão espiritual, onde eu tenho que expressar esse amor espiritualmente também, me associando, me ligando ao Senhor. Há um amor relacional também, onde esse amor todo ele não fica contido em si mesmo, e ele se expressa no amor com outras pessoas. Para começar, a gente pode pensar assim, puxa vida, eu só tenho 30 dias para viver, então eu vou largar para lá, vou comer o que eu quero, eu vou nem dormir mais, mas não é essa a proposta. A gente está pensando em olhar 30 dias, na verdade, para ter uma vida mais saudável, e começa cuidando do próprio corpo. Como é que você está cuidando da sua saúde? Como é que você está lidando com o seu corpo? Você está jogando esse corpo de qualquer jeito? Você está maltratando o seu corpo ou você está investindo nisso? Quem sabe, nesses 30 dias, não é o tempo para você mudar o seu estilo de vida na forma como você trata o seu corpo. Comece a pensar aí no exercício, numa prática que vai trazer mais saúde, porque a partir de um corpo são, você vai conseguir ter uma emoção melhor, você vai conseguir expressar a sua espiritualidade e seus relacionamentos de uma forma melhor. A doença não é aquilo que vai reger o seu corpo, que vai motivar você, na verdade, a ficar parado, a ficar travado. Outra questão que a gente precisa tomar cuidado é a questão emocional. Você é dessas pessoas travadas? Você é dessas pessoas que não arriscam nada porque tem medo, as suas emoções não deixam você se soltar? Eu não estou falando de fazer loucura, de sair fazendo doideira. Eu estou falando de você se soltar, você arriscar um pouquinho mais, você arriscar viver os sonhos, não deixar a sua vida ficar só na mesmice e se lançar um pouco mais em algumas coisas que você gostaria de vivenciar, mas até agora não teve coragem. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E quanto mais a gente vive esse amor de Deus na nossa vida, menos medo a gente tem. A gente deixa para trás o medo da morte, a gente deixa para trás o medo das frustrações, a gente deixa para trás o medo do que as pessoas vão pensar de nós, porque a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente sabe o que é que Deus pensa da gente, e aí o medo fica de lado e a gente consegue avançar para novas experiências profundas de vida. Olha, sonhos todos nós temos. Não tem ninguém que não tenha sonhos. O problema é que muita gente não vê esses sonhos se concretizarem, porque a vida abafa de tal forma que a pessoa não consegue sair do lugar. Quer uma dica?
Lembra da videira? Lembra dessa conexão da gente com Jesus Cristo? Se a gente está conectado com Jesus, se a gente deixa os sonhos de Deus entrarem dentro da nossa vida, se a gente deixa os planos de Deus moverem a nossa vida e a gente passar a sonhar e a planejar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, olha, é fruto certo na nossa vida. Aí deixa de ser alguma coisa arriscada para ser uma coisa certa, porque é plano de Deus. Os problemas podem até existir e vão aparecer, mas a gente segue confiança. A gente segue sabendo que nós não estamos fazendo as coisas da nossa cabeça, nós estamos seguindo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu queria fechar com uma imagem. Imagina um Mercedes daquele assim, 0 quilômetro, poderoso, carro assim, caríssimo, como poucos têm. Agora imagina um cara pega um Mercedes desse, amarra 2 cavalos para puxar, entra e sai dando uma chicotada no cavalo e o cavalo uma força para tentar puxar esse Mercedes. Olha, muitas vezes a gente tem uma vida fantástica para ser vivida, mas a gente está igual esses 2 cavalos puxando essa vida, fazendo força, sem aproveitar todo o potencial que a gente tem. A única forma da gente aproveitar esse potencial todo é ligando esse motor, ligando aquilo que Deus projetou para esse carro funcionar. E Deus projetou a nossa vida para funcionar através do Espírito Santo. A nossa vida sendo cheia do Espírito Santo, Jesus enchendo através do Espírito a nossa vida com novos valores, com nova motivação, com uma nova pegada, para a gente romper, a gente tirar esses sonhos, igual falamos, do freezer e colocá-los no forno e eles quentinhos, encher com um aroma diferente a nossa vida. A gente não ter medo de avançar e a gente caminhar não na nossa força, mas naquele que é capaz de fazer algo infinitamente maior do que nós pensamos, do que nós realmente pedimos. Eu quero te desafiar, nessa caminhada, você viver apaixonadamente, você viver de uma forma como você nunca viveu. Calma, nós estamos só começando essa caminhada dos 30 dias, muita coisa ainda tem para a gente discutir, mas eu quero te convidar a hoje você juntar aí com o seu grupo e conversar um pouquinho sobre isso. Até onde você tem vivido apaixonadamente? Até onde você tem caminhado com esses sonhos congelados ou você tem perseguido esses sonhos? Tem algumas questões aí, vocês vão conversar um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que vai ser muito mais rico do que você imaginou que poderia ser. E sua vida também vai ser muito mais rica. Que Deus abençoe vocês.